pessoal, aqui é o professor Tom e hoje a gente vai falar sobre globalização. A gente vai começar a falar sobre globalização. Para a gente começar, tem sempre aquela pergunta básica, né? O que é globalização? A gente pode responder de algumas formas. A gente pode dizer que, por exemplo, é o ato ou efeito de globalizar. Uma resposta bem de dicionário, né? Historicamente, o processo consiste, no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Claro, tudo de maneira figurada. Essas relações são principalmente econômicas, mas também são sociais, culturais ou políticas. Mas o que é exatamente globalização, né? Esse conceito ele é dado por diferentes maneiras, diferentes ciências, geografia, ciências sociais, economia, filosofia, história, diferentes estudiosos dessas áreas que buscam esse conceito. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a globalização é entendida como a integração entre os países, é uma tentativa de integração entre os países, e essa integração aí sim pode ser econômica, social, cultural e política. De maneira mais proeminente, a gente tem a globalização econômica, que acaba fazendo com que haja uma sobreposição entre as economias dos países. É importante também que a gente lembre o seguinte, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou a um acontecimento, é um processo. A globalização é um processo. A gente então entende que a globalização tenha como principal característica o fato dela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por exemplo, lá no início do século XX, a velocidade de comunicação entre as diferentes partes do planeta até existia, mas era muito menos rápida, muito mais lenta, e muito menos eficiente do que a dos dias atuais. E assim, a gente pode também parar para pensar o seguinte, já que a gente está trabalhando com um processo que dinamiza o dia a dia, a gente pode também considerar que daqui a 100 anos, os dias atuais vão ser considerados também dentro de uma dinâmica mais lenta do processo de globalização. Então assim, o avanço realizado nesses sistemas de comunicação e de transporte responsável pelo avanço e da consolidação da globalização atual propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O que é essa aldeia global? Faz referência a algo que é pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial ela é feita a partir do meio técnico, científico e informacional e tornou o planeta metaforicamente menor. Isso quer dizer o quê? Que por conta da dinamização do processo de globalização, dos fluxos, da velocidade que aumenta dos fluxos de mercadorias, pessoas, serviços, informação, financeiros, a gente tem um mundo que é metaforicamente ou, entre aspas, menor. Então, para a gente entender o que é globalização, é importante que a gente saiba como é que ela surgiu. A origem do fenômeno remete lá do século XV, lá no período mercantilista, do capitalismo mercantilista. As nações europeias passam a realizar longas viagens de navio procurando novas terras e riquezas, se lançaram ao mar. Com o avanço da tecnologia, principalmente dos sistemas de comunicação e informática, e também o advento da internet, a globalização vem se tornando cada vez mais intensa. Essa integração econômica e cultural está cada vez mais intensa, está cada vez mais forte. Então, assim, uma coisa que a gente pode também mostrar sobre a globalização é a questão do protecionismo, que a gente já falou com relação ao protecionismo lá quando falamos das 5 crises do capitalismo. A gente tem aí as relações de proteção do mercado interno, do mercado nacional, como uma das coisas que a globalização também defende.
apesar de a gente estar trabalhando com um conceito que é de integração global. Pensa só, né? Recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele aumentou as tarifas sobre os produtos chineses. E ele falou que fez isso, né, a partir de uma lógica protecionista. Agora imagina, né, os trabalhadores das indústrias na China, né, cujo principal lucro vinha da exportação para os Estados Unidos, foram diretamente prejudicados pela decisão de outro país, pela decisão dos Estados Unidos. E essa é uma das principais características da globalização. A maior característica da globalização é o surgimento das empresas transnacionais, que são empresas que possuem matriz em um país desenvolvido e atuam como filiais em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Né? Aí fica ao gosto do freguês, a maneira como vai falar. Hoje, mais bonitinho é falar países em desenvolvimento. Então, assim, as empresas transnacionais expandem seu mercado consumidor, se beneficiam da mão de obra barata que vão encontrar nesses novos países e da isenção ou até redução de impostos, doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelos governos dos países mais pobres. Outra característica marcante da globalização é a interferência nos aspectos culturais da sociedade. Certos hábitos incomuns para determinado país passam a ser normais depois que são aprendidos pela TV e pela internet. Aqui mesmo no Brasil a gente tem um bom exemplo, né? O McDonald's. Né? A maioria das pessoas já foi ao McDonald's, mas o McDonald's chegou no Brasil só no final dos anos 70, em 1979. Até aquele momento a gente não tinha o costume da alimentação no estilo fast food. Eles vieram para cá, começaram a difundir esse modo de alimentação que era deles, mas não era nosso. A gente comprou, aí bota entre aspas, comprou essa ideia e foi embora. Hoje em dia, a gente tem aí como um aspecto da globalização, um aspecto cultural da globalização, né, a comida, essa forma de alimentação. Então, assim, esses hábitos, eles podem ser alimentares, né, eles podem ser de vestuário, né, eles podem ser de várias maneiras. A gente está consumindo produtos que vêm de fora, consumindo, por exemplo, arte que vem de fora, cultura que vem de fora, né, os filmes norte-americanos, a música estrangeira. Né, a gente está o tempo inteiro em contato com o que não necessariamente é do nosso país, do nosso território. A gente pode aí colocar cinco características da globalização como principais. Né? O aumento das relações econômicas entre os países. Número 2 aí seria a maior produção e consumo de bens e serviços globais. 3. Informações disseminadas instantaneamente. 4. Surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. E o 5. Surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais. A gente vai ver isso com calma. Né? Posso falar aí também como pontos negativos da globalização, né? Que apesar de ser uma realidade que só tende a aumentar, né, vai ter pontos negativos e positivos. Como pontos negativos da globalização, dá para a gente falar um pouco, né, sobre, por exemplo, nas economias pequenas, né, as marcas multinacionais podem forçar os comerciantes do país a diversidade cultural, né, sendo achatada, sendo diminuída, né, e dificultando a valorização dos produtos nacionais. Né. Se você tem um país que envia produtos para outro e que muitas vezes acabam sendo num valor, né, numa forma melhor aí de competição, a competição acaba sendo uma competição desleal e acaba que a produção nacional fica prejudicada. Então a gente pode destacar aí como pontos negativos da globalização, né? Concentração de riqueza, né? Porque a maior parte do lucro das empresas transnacionais fica nos países desenvolvidos, que são os países de origem dessas empresas. Por exemplo, a Nestlé é uma multinacional suíça, Nestlé, que faz aqueles chocolates gostosos e tal, né? Quem é que recebe a maior parte, né, do lucro da empresa?
é a sede na Suíça, não é a filial no Brasil. Por exemplo, o aumento do desemprego, né, porque a globalização ela também incentiva a revolução tecnológica e científica. Isso faz com que a gente tenha o que a gente chama de desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele ocorre quando quando acontece a finalização daquelas vagas de emprego. Exemplo ótimo. Há 100 anos atrás, a gente trabalhava na terra, a agricultura continuava funcionando, só que precisava de muito mais gente para trabalhar aquela terra, para poder fazer com que aquela terra gerasse frutos. Hoje em dia, você tem uma colheitadeira, você tem um trator que precisa ser manuseado por 3, 4 funcionários. Então você elimina aquele monte de gente que trabalhava na terra, arando a terra, semeando a terra e utiliza apenas 4 funcionários para mexer no trator, para mexer na colheitadeira. Então você eliminou aquelas vagas de emprego. Eliminando vagas de emprego, você tem o desemprego estrutural. As pessoas vão ter que arrumar outra coisa para fazer. Outra coisa importante também, a descaracterização dos costumes e a exploração de matéria-prima e mão de obra barata. Não é à toa que as multinacionais saem dos seus países de origem. Elas buscam o aumento do mercado consumidor, né, a proximidade com matéria-primas, né, que inclusive foi o que os portugueses, os espanhóis, os ingleses fizeram quando se lançaram ao mar. Eles fizeram o que? Eles queriam buscar matéria-prima em outros lugares. Tá? Então, a gente tem esses pontos negativos da globalização, mas também tem pontos positivos. Não dá para dizer que não. E como pontos positivos, a gente pode dizer, né, que, de alguma forma, né, o consumidor tem maior acesso a produtos importados que muitas vezes são mais baratos e são melhores do que os produtos nacionais. Né? Os investimentos estrangeiros acontecem de maneira muito mais direta nos países, né, os países ricos para os países pobres. O desenvolvimento tecnológico, que às vezes pode demorar, mas chega. E a possibilidade de troca de culturas e costumes. Quando não se sobrepõem, essa troca é muito saudável. Né? E a melhora do relacionamento entre os países. Tá? Então, assim, a gente falou um pouquinho, né? Introduziu o tema globalização, não, só mesmo introduziu, não é uma aula de 13, 14 minutos que vai fechar esse tema. A gente está começando a falar sobre isso. E espero as dúvidas, espero que vocês ouçam e tragam esse retorno para a gente aqui. Valeu, pessoal, até a próxima, a gente continua. Abraço a todos.